O cheiro acre da tinta spray misturava-se ao odor úmido da noite em El Raval. Aisha Ben Ali movia-se com a agilidade de um gato de rua, a luz tênue de um poste distante mal conseguindo cortar as sombras do beco estreito. A lata sibilava baixinho, um segredo partilhado com as paredes velhas e grafitadas. Na superfície fria do tijolo, uma explosão de cor ganhava forma. Não apenas um tag, mas uma imagem, uma história silenciosa que só ela compreendia totalmente. Uma andorinha, símbolo de migração e liberdade, escapava de uma gaiola dourada adornada com o símbolo do euro. Era a sua forma de respirar num mundo que muitas vezes parecia querer sufocá-la. Aisha, 22 anos, filha de imigrantes marroquinos, nascida e criada neste labirinto de ruas que era o coração pulsante e por vezes ferido de Barcelona. O seu talento era inegável, uma faísca que teimava em brilhar apesar das circunstâncias. Durante o dia era assistente numa pequena gráfica, um trabalho precário que mal pagava as contas e onde os seus desenhos eram frequentemente ignorados ou subestimados. À noite, as paredes do Raval tornavam-se a sua tela, o seu manifesto anónimo contra as microagressões diárias, o sentimento persistente de ser a outra. Naquela tarde, o contraste não podia ser maior. Tinha ido entregar umas provas de design a uma galeria de arte no Eixample, o bairro elegante de avenidas largas e edifícios modernistas. Sentia-se deslocada no meio do luxo discreto, a sua mochila gasta e as roupas simples atraindo olhares dissimulados. Ao sair, apressada, esbarrou de leve num jovem de cabelo impecavelmente cortado e roupas de marca que falava ao telemóvel com um ar de tédio estudado. "Olha por onde andas", ele murmurou, a palavra carregada de um desprezo que lhe gelou o sangue, mesmo que dita em voz baixa, quase como um aparte. O termo, usado pejorativamente para pessoas de origem norte-africana, era uma bofetada invisível. Aisha parou, virou-se. Os seus grandes olhos escuros fixaram-se nos dele, frios e azuis. Por um instante, a cautela que aprendera a usar como escudo vacilou. Em vez de baixar a cabeça e murmurar uma desculpa, como tantas vezes fizera, sustentou-lhe o olhar. Um músculo tremeu na sua mandíbula. Sem dizer palavra, apenas com a força silenciosa do seu desafio, deu-lhe as costas e afastou-se, o coração a martelar contra as costelas. Ricardo Puig desligou o telemóvel, o sorriso afetado a desaparecer. Quem era aquela miúda atrevida? Uma qualquer do Raval, obviamente. A ousadia dela, a forma como o desafiara com o olhar, acendeu nele uma faísca desagradável. Era tédio misturado com irritação, a sensação de que o seu espaço, o seu direito adquirido de existir sem ser questionado por gente como ela, tinha sido violado. Ele não esqueceria aquele rosto. Decidiu ali mesmo, com a ligeireza de quem escolhe o que vai jantar, que aquela pequena insolência não ficaria impune. Ia dar-lhe uma lição. Dias depois, a lição começou. Uma manhã, ao sair para o trabalho, Aisha encontrou a porta do seu prédio pichada com um insulto racista grosseiro, desenhado com uma imitação barata do seu próprio estilo. O estômago revirou-se. Limpou aquilo rapidamente, as mãos a tremer, olhando em volta, sentindo-se exposta e vulnerável no seu próprio bairro. Pouco depois, um perfil anônimo começou a aparecer nos comentários das poucas fotos que partilhava online, destilando ódio xenófobo e misógino. Aisha bloqueou o perfil, sentindo um nó de medo a apertar-se no peito. Tentou convencer-se de que eram apenas idiotas aleatórios da internet, mas no fundo uma voz fria sussurrava o nome associado àqueles olhos azuis e cruéis do Eixample. Current Part Characters 13.986, Total Characters 13.986. O assédio, como uma mancha de óleo, começou a espalhar-se, a infiltrar-se nas fendas da sua já precária estabilidade. Uma semana depois de encontrar a pichação, recebeu um e-mail lacônico do dono da gráfica, onde fazia trabalhos freelance. Uma queixa anónima sobre a sua falta de profissionalismo e atitude. O trabalho que lhe garantia o pouco dinheiro extra para as tintas e para ajudar em casa foi cancelado. Aisha sentiu o chão fugir-lhe dos pés. Não havia provas, apenas a palavra anónima contra a dela, e sabia perfeitamente quem estaria por detrás daquilo. A sensação de impotência era esmagadora. Ricardo Puig sorria enquanto lia a resposta assustada de um dos seus seguidores, a quem tinha ordenado que fizesse a queixa. Era tão fácil. Um telefonema, uma sugestão displicente, e o mundo daquela miúda começava a desmoronar. Era quase divertido. O tédio que sentia na sua vida dourada, preenchida por festas vazias e pela gestão displicente da fortuna familiar, encontrava um escape perverso neste jogo de poder.
A gota de água veio numa noite chuvosa de terça-feira. Aisha voltava tarde do trabalho na gráfica. O trabalho fixo, mal pago, mas que ainda tinha. Ao passar pela pequena loja de conveniência do Sr. Hassan, um vizinho idoso, paquistanês, amigo da sua família desde que se lembrava, viu 2 rapazes encapuzados a sair a correr. A montra da loja estava partida e latas de comida rolavam pela calçada molhada. Sr. Hassan estava lá dentro, pálido, as mãos a tremer, a tentar varrer os vidros. Eles disseram coisas horríveis, Aisha, gaguejou ele, os olhos marejados. Disseram que este bairro não é para nós, que devíamos voltar para onde viemos. Naquele momento, algo dentro de Aisha estalou. O medo que a paralisava transformou-se numa raiva fria e cortante. Não era só sobre ela. Era sobre o Sr. Hassan, sobre a sua família, sobre todos os que eram considerados indesejáveis por gente como Ricardo Puig. Aquele ataque não fora aleatório, sentia-o nos ossos. Era parte da mesma campanha de ódio. A impotência deu lugar a uma determinação feroz. Não podia lutar com dinheiro ou influência, não podia ir à polícia sem provas concretas. Mas tinha as suas latas de spray, tinha as paredes, tinha a sua voz silenciosa. Naquela mesma noite, depois de ajudar o Sr. Hassan e garantir que ele estava seguro, Aisha saiu novamente para as ruas escuras do Raval. Desta vez, a sua missão era diferente. Não era apenas expressão, era retaliação. Escolheu uma parede grande e visível, numa rua conhecida por ser um atalho entre o Raval e o Gótico, uma parede que sabia que seria vista. Trabalhou febrilmente, ignorando o frio e o medo persistente de ser apanhada. Ao amanhecer, a obra estava completa. Não era subtil. Retratava um jovem louro, de olhos azuis e sorriso presunçoso, inegavelmente parecido com Ricardo, embora estilizado, sentado num trono feito de edifícios em ruínas, enquanto figuras sombrias e encapuzadas, semelhantes aos que atacaram a loja, ofereciam-lhe sacos de dinheiro marcados com símbolos de ódio. Por baixo, em letras estilizadas que imitavam pichações de gangues, mas com uma elegância perturbadora, estava uma única palavra: covarde. A imagem era poderosa, perturbadora. Nos dias seguintes, tornou-se um ponto de conversa no bairro e começou a circular timidamente nas redes sociais locais. Ninguém sabia quem era o autor, mas a mensagem ressoava. Aisha observava as reações de longe, sentindo uma mistura de pânico e uma estranha satisfação. Tinha ripostado. A guerra silenciosa tinha começado. Ricardo viu a foto do grafite no telemóvel de um amigo que frequentava os bares da moda perto do Raval. Reconheceu imediatamente a caricatura, o insulto. A raiva subiu-lhe ao rosto, uma onda quente de humilhação. Aquela miúda não só o desafiara, como agora o ridicularizava publicamente, mesmo que anonimamente. A sua obsessão intensificou-se. Isto já não era apenas um jogo para passar o tempo. Era pessoal. Tinha de a encontrar, de a silenciar de vez. Enquanto Ricardo fervia em raiva, Aisha sabia que precisava de mais do que grafites para lutar contra ele. Precisava de informação, de provas, de alguém que pudesse levar a história a sério. Lembrou-se de um nome que vira ocasionalmente em artigos online que denunciavam problemas sociais em Barcelona: Mateo Vargas. Um jornalista que parecera ter desaparecido dos grandes jornais há uns anos, publicando agora num pequeno blog independente com poucos seguidores, mas com uma reputação de teimosia e integridade. Hesitou durante dias. Contactar um jornalista era arriscado. E se ele não acreditasse nela? E se ele próprio tivesse preconceitos? Mas a imagem do Sr. Hassan, pálido e a tremer, e a lembrança da arrogância fria de Ricardo deram-lhe a coragem necessária. Criou um e-mail anônimo e enviou uma mensagem curta a Mateo, descrevendo o assédio, mencionando o nome de Ricardo Puig e anexando fotos das pichações, das mensagens online e do seu próprio grafite de retaliação. A resposta de Mateo demorou 2 dias e foi tão cínica quanto ela temia. Histórias de assédio e vandalismo no Raval, infelizmente, não são novidade, e acusações contra filhos de famílias ricas sem provas concretas, perda de tempo e muitos problemas. Boa sorte. Aisha sentiu uma ponta de desespero, mas a recusa seca de Mateo apenas alimentou a sua teimosia. Não ia desistir. Precisava de algo mais forte. Passou a noite seguinte a vasculhar perfis online ligados a Ricardo, a procurar ligações, padrões. Descobriu um grupo privado numa rede social obscura, cheio de retórica de extrema-direita, piadas racistas e fotos de Ricardo com outros jovens de famílias influentes em festas exclusivas. Conseguiu fazer uma captura de ecrã de uma conversa onde Ricardo se gabava de ter assustado uns moros no Raval na noite do ataque à loja do Sr. Hassan.
Não era uma confissão explícita, mas era uma ligação forte. Enviou a captura de ecrã a Mateo, juntamente com uma nova foto. Era um detalhe do seu último grafite. A mão da figura caricata de Ricardo segurava um telemóvel que exibia uma versão estilizada da conversa que ela descobrira. Era uma mensagem clara. Eu sei o que fizeste e sei como prová-lo. Desta vez a resposta de Mateo foi quase imediata. Onde e quando nos podemos encontrar? Traz tudo o que tiveres. Encontraram-se num café pequeno e barulhento perto do mercado de Labocaria. Mateo Vargas era um homem na casa dos 50, com olheiras profundas, cabelo grisalho despenteado e um olhar cansado, mas inteligente. Analisou Aisha com uma intensidade que a deixou desconfortável. Ela estendeu-lhe uma pendrive com as fotos, as capturas de ecrã, tudo o que conseguira reunir. Falou pouco, a voz baixa, mas firme, contando a sua história, desde o encontro no Eixample até ao ataque ao Sr. Hassan. Mateo ouviu em silêncio, tamborilando os dedos na mesa. O cinismo inicial parecia ter dado lugar a um interesse cauteloso. Ricardo Puig, murmurou ele. Conheço a família, dinheiro antigo, muitos contactos. São donos de metade dos edifícios que estão a ser renovados à força no Gótico e no Raval, expulsando os antigos moradores. Isto pode ser maior do que pensas, miúda. Ele olhou para os olhos dela. É perigoso. Muito perigoso. Tens a certeza que queres ir por aqui? Aisha pensou na humilhação, no medo, na raiva. Pensou no senhor. Hassan, não tenho escolha, respondeu ela, a voz mais forte do que esperava. Ele não vai parar. Mateo suspirou, um som pesado de resignação e talvez um vislumbre do jornalista idealista que fora um dia. Ok, vamos ver o que podemos fazer, mas tens de ter cuidado. Gente como os Puig não brinca em serviço. E a tua arte, ele fez uma pausa, olhando para as fotos dos grafites. É poderosa, mas também te torna um alvo. A aliança estava formada, frágil, cautelosa, mas real. A artista anônima e o jornalista esquecido contra o menino rico e a sua rede de ódio. Começaram a trabalhar nas sombras. Mateo, com a sua experiência, começou a investigar as finanças da família Puig, procurando ligações mais concretas entre Ricardo e projetos de gentrificação agressiva ou grupos extremistas. Aisha continuou a usar a sua arte, mas de forma mais estratégica. Em vez de apenas retaliação, os seus grafites tornaram-se pistas visuais, apontando subtilmente para as descobertas de Mateo. Começou a incorporar códigos QR nas suas peças, pequenos quadrados discretos que, quando escaneados com um telemóvel, levavam a um blog anónimo simples que ela e Mateo criaram, onde publicavam fragmentos das provas que iam reunindo. Documentos financeiros obscuros, mais capturas de ecrã, testemunhos anónimos de outros moradores assediados. A campanha artística de Aisha tornou-se mais sofisticada. Já não eram apenas murais estáticos. Começou a experimentar com projeções noturnas. Usando um projetor portátil barato, lançava imagens e slogans contundentes em fachadas de edifícios ligados aos Puig por breves momentos, antes de desaparecer na noite. Uma noite, projetou a imagem estilizada de Ricardo com a palavra gentrificador sobre a fachada de um prédio histórico recém-esvaziado no Raval. Noutra, projetou estatísticas sobre o aumento dos crimes de ódio na cidade sobre a sede de uma das empresas da família. Ricardo, entretanto, sentia a pressão aumentar. O grafite inicial fora irritante, mas esta nova campanha era mais perigosa. Os sussurros chegavam aos seus ouvidos. Amigos perguntavam-lhe, com sorrisos trocistas, se ele era o rei covarde do Raval. Pior, o seu pai, um homem frio e calculista, chamou ao seu escritório imponente com vista para o porto. Ricardo, disse o pai sem rodeios, estas pichações e rumores estão a tornar-se inconvenientes. Os nossos parceiros estão a fazer perguntas. Resolve isto, rápido e discretamente. A ameaça implícita era clara. O fluxo de dinheiro e a proteção familiar podiam acabar. A paranoia de Ricardo cresceu. Quem estava por detrás disto? A miúda do Raval, certamente. Mas não podia estar a agir sozinha. Contratou seguranças, na verdade brutamontes ligados a grupos de extrema-direita que ele financiava discretamente para patrulhar o Raval à noite, à procura da artista misteriosa. Aumentou o assédio online, tentando descobrir a identidade real por detrás do blog anónimo. Uma noite, Aisha quase foi apanhada. Estava a terminar uma projeção num beco, quando ouviu passos pesados e vozes agressivas. Apagou o projetor e escondeu-se atrás de contentores de lixo. O coração a saltar no peito enquanto os homens passavam as suas lanternas a varrer as paredes. Escapou por pouco, a adrenalina deixá-la tremer. O perigo era real, palpável.
Mateo também sentia a pressão. Recebeu ameaças veladas por e-mail. O seu blog sofreu tentativas de ataque informático. Eles sabem que estamos a chegar perto, Aisha, disse ele numa das suas reuniões secretas. Precisamos de algo grande, algo inegável para os expor de vez, antes que eles nos apanhem a nós. A oportunidade surgiu de forma inesperada. Mateo descobriu que a família Puig ia patrocinar um evento de caridade de grande visibilidade, uma gala para angariar fundos para a revitalização cultural de Barcelona a realizar-se num museu famoso no Montjuïc. Ricardo seria uma das figuras de destaque, apresentando um discurso sobre o futuro brilhante da cidade. Era o cúmulo da hipocrisia. Era a oportunidade perfeita. É aqui, Mateo, disse Aisha, os olhos a brilhar com uma intensidade febril. Vamos mostrar a toda a Barcelona o verdadeiro rosto de Ricardo Puig e da revitalização dele. O plano começou a tomar forma, ousado, perigoso e totalmente dependente da sua arte e da coragem de ambos. O plano era audacioso. Aisha passou dias fechada no seu pequeno quarto, que também servia de estúdio improvisado, rodeada de esboços, latas de tinta e o brilho do ecrã do seu velho portátil. Trabalhava numa animação curta, uma peça de arte digital que combinava o seu estilo de grafite com as provas que Mateo desenterrara. A animação mostrava a transformação estilizada de bairros vibrantes em espaços gentrificados e estéreis, guiada pela figura caricaturada de Ricardo, que literalmente devorava casas humildes e cuspia edifícios de luxo. Intercaladas, apareciam as mensagens de ódio, os registros financeiros que ligavam os Puig a empresas de despejo agressivas e o rosto sorridente de Ricardo sobreposto a estatísticas de crimes xenófobos. A banda sonora era uma mistura perturbadora de música clássica distorcida e sons urbanos do Raval. Era a sua obra-prima de denúncia. Mateo, por seu lado, usava os seus velhos contactos no mundo dos média e dos eventos. Conseguiu, a muito custo, e recorrendo a favores antigos, credenciais de imprensa para a gala, não para si. Era demasiado conhecido e mal visto em certos círculos, mas para um jovem freelancer que lhe devia uma. Mais importante, estudou a planta do museu e descobriu uma falha na segurança técnica. Uma sala de controle secundária, raramente usada, que tinha acesso ao sistema de projeção principal do auditório onde Ricardo iria discursar. O desafio seria chegar lá e carregar a animação de Aisha sem serem detectados. A noite da gala chegou, carregada de uma tensão elétrica. Barcelona brilhava sob as luzes artificiais, alheia ao drama que se parava nas suas entranhas. Aisha, vestida com as roupas mais discretas e escuras que tinha, encontrou-se com Mateo e o jovem freelancer perto do museu. O freelancer, nervoso mas determinado, entrou com os outros jornalistas. Aisha e Mateo tinham de encontrar outra forma de entrar na sala de controlo. Usando um acesso de serviço que Mateo identificara, conseguiram entrar no labirinto dos bastidores do museu. Moviam-se em silêncio, tensos, cada sombra parecendo um segurança, cada som um alarme iminente. Aisha carregava o portátil com a animação, o coração a bater descontroladamente. Encontraram a sala de controle secundária, felizmente vazia, como Mateo previra. Enquanto Mateo montava guarda à porta, Aisha ligou o seu portátil ao sistema. As suas mãos tremiam ligeiramente enquanto navegava pelos menus complexos. O tempo parecia escoar-se. Do auditório principal, ouviam-se os ecos abafados dos discursos iniciais, o som dos aplausos educados da elite barcelonesa. Sabiam que o discurso de Ricardo estava prestes a começar. Conseguiste? Sussurrou Mateo, ansioso. Quase. Aisha carregou o ficheiro. Uma barra de progresso lenta preencheu o ecrã. Parecia uma eternidade. Finalmente, completo. Ela preparou a projeção para começar remotamente assim que Ricardo subisse ao palco. Saíram da sala tão silenciosamente como entraram, misturando-se com o pessoal de serviço nos corredores. Encontraram um ponto de observação discreto numa galeria superior, com vista para o auditório principal. Lá embaixo, o mestre de cerimônias anunciava Ricardo Puig. Ricardo subiu ao palco, confiante, um sorriso polido no rosto. Ajoelhou-se ao microfone, olhando para a audiência de caras ricas e influentes. Começou o seu discurso ensaiado sobre inovação, cultura e o futuro próspero de Barcelona. Aisha respirou fundo e, com um clique no pequeno comando remoto que Mateo lhe arranjara, deu início à sua própria versão do futuro. No ecrã gigante atrás de Ricardo, onde deveria aparecer o logótipo da Fundação Puig, a animação de Aisha irrompeu. O choque no auditório foi instantâneo e palpável. Murmúrios de incredulidade transformaram-se em exclamações de espanto.
A música distorcida e as imagens cruas da animação de Aisha contrastavam violentamente com a atmosfera polida da gala. Ricardo, inicialmente confuso com a reação da audiência, virou-se e viu a sua própria caricatura grotesca a devorar a cidade no ecrã gigante atrás de si. O seu rosto passou de confiança à incredulidade e depois a uma fúria lívida. As imagens sucediam-se implacavelmente. As mensagens de ódio, os documentos financeiros comprometedores, as estatísticas chocantes, tudo entrelaçado com a arte visceral de Aisha. O discurso de Ricardo morreu-lhe nos lábios. Tentou sinalizar para a equipa técnica, mas a projeção vinha da sala secundária que ninguém estava a monitorizar. O caos instalou-se. Alguns convidados levantaram-se, chocados. Outros pegaram nos telemóveis, filmando a cena surreal. Os poucos jornalistas presentes, incluindo o freelancer de Mateo, corriam para obter as melhores imagens e reações. A segurança, apanhada de surpresa, tentava restabelecer a ordem, mas era tarde demais. A máscara de Ricardo Puig tinha caído espetacularmente em frente à elite que ele tanto tentava impressionar. Do seu ponto de observação, Aisha e Mateo observavam a cena, uma mistura de medo e triunfo a percorrer-lhes as veias. Viram Ricardo, o rosto contorcido de raiva, a gesticular freneticamente antes de ser praticamente arrastado para fora do palco pelos seus assessores. Viram o pânico nos olhos do pai de Ricardo, sentado na primeira fila. A projeção terminou abruptamente, deixando o ecrã negro e um silêncio tenso no auditório, apenas quebrado pelos flashes das câmaras e pelos murmúrios agitados. Aisha e Mateo trocaram um olhar. Tinham conseguido. Aproveitando a confusão, saíram discretamente do museu, misturando-se à noite barcelonesa. A adrenalina ainda pulsava, mas um peso enorme parecia ter sido levantado dos ombros de Aisha. Nos dias seguintes, o escândalo explodiu. As imagens da gala tornaram-se virais. O blog anônimo que tinham criado recebeu milhares de visitas. Mateo, usando o material recolhido pelo freelancer e a sua própria investigação, publicou uma série de artigos explosivos que detalhavam não só o comportamento racista de Ricardo, mas também as práticas financeiras duvidosas da família, Puig ligadas à gentrificação e possíveis ligações a grupos extremistas. Mateo, usando o material recolhido pelo freelancer e a sua própria investigação, publicou uma série de artigos explosivos que detalhavam não só o comportamento racista de Ricardo, mas também as práticas financeiras duvidosas da família. A família Puig tentou desesperadamente controlar os danos. Emitiram comunicados vagos, ameaçaram processos, tentaram desacreditar Mateo. Ricardo desapareceu da vida pública. Houve rumores de que fora enviado para o estrangeiro, outros de que estava internado numa clínica de reabilitação. A polícia abriu uma investigação formal sobre as alegações de crimes de ódio e irregularidades financeiras, embora muitos, incluindo Mateo, fossem céticos quanto a resultados concretos devido à influência da família. Mas algo tinha mudado. A arrogância impune de Ricardo fora quebrada. A conversa na cidade sobre gentrificação, racismo e privilégio ganhou uma nova urgência. A arte anônima de Aisha tornou-se um símbolo de resistência para muitos nos bairros marginalizados. Uma semana depois da gala, Aisha estava sentada num banco no Parque de Montjuïc, o mesmo local onde o drama se enrolara, mas agora sob a luz quente do fim de tarde. Olhava para a cidade que se estendia a seus pés, uma tapeçaria complexa de beleza e desigualdade, de luta e resiliência. Estava exausta, física e emocionalmente. As marcas da batalha invisível permaneciam. Sabia que Ricardo era apenas um sintoma de um problema maior, um sistema que continuava a existir. A vitória não era completa, nem talvez permanente. A família Puig ainda era poderosa. O racismo e a xenofobia não desapareceriam por magia. Mas ela lutara. Encontrara a sua voz, não apenas nos sussurros da tinta spray em becos escuros, mas numa ação que ecoara por toda a cidade. Olhou para as suas mãos, os dedos ainda ligeiramente manchados de tinta de trabalhos recentes na gráfica, onde, surpreendentemente, não fora despedida. Talvez o medo do escândalo fosse maior. Mateo sentou-se ao lado dela, oferecendo-lhe um café num copo de papel. Parecia menos cansado, talvez um pouco menos cínico. Fizeste um bom trabalho, Isha, disse ele, simplesmente. A história está lá fora. As pessoas estão a falar. Isso já é alguma coisa. É suficiente? Perguntou ela. A voz baixa, Mateo deu um encolher de ombros. Nunca é suficiente, mas é um começo. É uma fenda na armadura deles. Ele sorriu, um sorriso genuíno e raro. E tu, encontraste algo poderoso. Não deixes que ninguém te tire isso.
Aisha sentiu, sentindo uma calma nova a instalar-se dentro de si. O medo não desaparecera completamente, mas já não a paralisava. A raiva dera lugar a uma determinação tranquila. Sabia o que tinha de fazer. Naquela noite voltou às ruas do Raval. Desta vez não procurou as sombras mais profundas. Escolheu uma parede num local de passagem, bem iluminada. O cheiro da tinta era familiar, reconfortante. Começou a pintar. Não uma imagem de raiva ou denúncia, mas algo diferente. Uma fênix colorida erguendo-se das cinzas de edifícios estilizados, as suas asas abertas num gesto de esperança e desafio. Não assinou com um tag, mas o estilo era inconfundível. Era uma declaração. Enquanto pintava, sentiu os olhares curiosos de alguns vizinhos que passavam. Ninguém disse nada, mas havia um entendimento silencioso, um aceno de cabeça, um sorriso discreto. A sua arte já não era totalmente anônima. Era parte da voz do bairro, da sua luta contínua. Terminou o mural quando os primeiros raios de sol começavam a dourar os telhados de Barcelona. Afastou-se para contemplar a sua obra. A fênix